Seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos começar uma nova semana debaixo da bênção e da presença do Senhor. Eu quero lembrar a você, antes de lermos o texto que está em Mateus, no capítulo 10, o primeiro versículo, que é muito importante que você faça a sua inscrição no canal, faça a sua inscrição. E se já fez, receba o meu muito obrigado, meu agradecimento, mas, por favor, vá lá e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, é isso que fortalece o nosso trabalho. E se você já compartilhou, então você pode deixar o seu like, o seu gostei e fazer o seu comentário, inclusive pedindo o tema, o assunto, o versículo que você gostaria de tratarmos aqui neste canal. Dito estas coisas, leiamos o texto sagrado que está em Mateus, no capítulo 10, o primeiro versículo, que diz o texto dessa maneira: E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidades. É um texto bastante forte, impactante, porque diz respeito àquele momento especial em que Jesus estava preparando os seus discípulos, que iriam continuar o seu ministério, iriam fazer o seu trabalho, e a primeira experiência que eles vão ter então com o poder de Jesus é exatamente a partir deste versículo. Deu-lhes poder. Quando nós falamos em poder, a Bíblia ela tem, na versão na língua portuguesa, a palavra poder, algumas fontes da onde nós traduzimos para poder. Teríamos dunamis, que é uma forma de poder, mas aqui Jesus fala de exousia. E exousia tem o sentido de habilidade. E ser hábil para fazer as coisas, ser hábil para trabalhar para o reino especificamente, diz respeito a entendermos as nuances desta habilidade segundo a língua grega, porque ela tem uma expansão da sua propriedade de interpretação que vai nos trazer verdades. Mas antes que nós tratemos acerca de cada um dos pontos a serem analisados, é importante lembrar a você, se você gosta de Bíblia, você gosta de teologia. Se você gosta de teologia, você não pode parar de estudar. Você já entrou aqui embaixo, aqui, no link da FAEST Academia. Aqui no vídeo não dá para clicar, você está vendo o link apenas, mas embaixo na descrição você vai encontrar o link onde você pode clicar e estudar Bíblia, estudar teologia, cursos à parte. Entre lá, vá lá, faça um teste, você vai gostar, os preços são atrativos, o assunto é maravilhoso. E não é por nada não, eu sou um dos professores nas aulas em vídeo, tá? Então você vai gostar, eu tenho certeza disso. Faça também um curso de teologia e descubra um novo universo a ser conhecido. Pois bem, falando de exousia, falando de habilidade, este texto, quando Jesus disse que essa habilidade viria não só para expulsar demônios, mas também viria para curar enfermos, para fazer maravilhas entre o povo, a primeira interpretação que nós temos aqui para essa exousia, essa habilidade, é o poder de escolher, a liberdade de se fazer como quer. Isso é importante porque com Deus no reino não há amarras. Deus nos dá a liberdade, Ele explora a nossa vocação, mas acima de tudo a nossa personalidade, as nossas forças, a nossa capacidade. O salmista bem deixou registrado que graças temos que dar a Deus porque Ele conhece-nos melhor do que tudo, Ele sabe das nossas habilidades, Ele sabe que na verdade nós
não passamos de pó na nossa estrutura. Então, ele vai nos tratar segundo a medida da quantidade de luz que podemos dele receber. E ele vai nos julgar um dia por isto, pela quantidade. Tanto que na parábola dos talentos, ele dá para um 10 talentos, 5 talentos, melhor, que depois devolve 10, ele dá para outro 2, mas para um ele dá um só. Por quê? Porque ele sabia que este outro teria uma fraca capacidade de escolher os mecanismos certos para fazer com que o seu dinheiro rendesse. E na verdade ele teve medo, escondeu na terra e acabou perdendo tudo naquela ocasião. Mas essa palavra exousia, essa palavra que tem o sentido de habilidade, também diz respeito à força com a qual alguém é dotado, a força que ele possui, a força que ele exercita. Isso é interessante porque nós, principalmente nós pais, nós líderes, nós temos uma fraqueza e uma dificuldade em aceitar. Por exemplo, como pai, você tem 5 filhos, você quer cobrar dos 5 filhos o mesmo padrão, principalmente se o primeiro for bem dotado em várias situações, você quer que os demais filhos sejam iguais, você vai cobrar e vai nivelar um pelo outro. E a pior coisa que nós pais fazemos é nivelar um filho pelo outro, porque você vai frustrar, você vai podar, você vai causar trauma, você vai gerar conflitos emocionais. Então cada um terá a sua própria força, bem dotado com a sua própria capacidade. E isso vale para nós líderes também. Às vezes você, como líder de um departamento, de uma linha de produção, você tem um funcionário, 2 lá que são excepcionais e acabam gerando uma produção fantástica. E você vai no outro, a produção nem é tão boa assim, e naturalmente, pela lei da meritocracia, o que tem a produção menor acaba sendo eliminado e substituído por outro, até que se encontre alguém que dê o mesmo nível de produção daquele que se requer na verdade. Mas precisamos entender que no reino isto não se aplica. No reino, Deus ele entende que cada um de nós é dotado com uma força. Você quer ver uma coisa que me deixa muito chateado? Vou contar só para nós aqui, botar em preto e branco a tela para você não contar para ninguém. Mas tem daqueles líderes, daqueles pregadores, daqueles pastores que batem no peito dizendo: porque eu não sei o quê, porque a minha casa não sei o quê, porque os meus filhos não sei o quê. Meu irmão, toma cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a vida vai dar volta. Pode ter dado certo com você, pode ter dado certo com os seus filhos, mas os seus netos pode ser que lhe envergonhem. Os seus bisnetos podem ser que manchem o seu nome e a sua honra. Então tome muito cuidado. Cada um é dotado de um poder, cada um é dotado de uma força, cada um tem uma capacidade para exercitar, e Deus, sabendo disso, chamou cada um e lhe deu capacidades especiais. Então, quando nós pensamos na exousia, na habilidade, nós também precisamos pensar em terceiro lugar que Deus estava entendendo que é o poder da influência ou até do privilégio. Óbvio, eu chego em um bairro novo, em uma cidade nova, e de repente as autoridades locais, as lideranças locais olham para mim e dizem: não, mas esse cara é feio, esse cara não é legal, esse cara é arrogante, ele tem uma cara de metido, e fecham as portas. E eu sou lá todo certinho, pago as minhas contas em dia, trato bem a família, respeito as pessoas, mas por meses ou por anos as portas ficam fechadas para mim. Aí eu sou removido e vem outro no meu lugar, sorridente, alegre, cheio dos dentes e tal. E as pessoas dizem: nossa, esse sim é bacana, conversador, é povão, tem cheiro de povo. E abrem a porta das casas, lhe dão aí a senha do cartão de crédito, lhe dão acesso à intimidade das famílias, e daqui um pouco ele está devendo para todo mundo, ele acabou traindo a esposa de alguém com o esposo de alguém, e faz uma lambança por ali. E você vai dizer: o que é isso? Ora, cada um de nós tem privilégios
e consegue deter o poder da influência, mas isso é diferente em cada um. Jesus deu isso para nós, deu-lhes poder, deu-lhes exousia, deu-lhes a capacidade de fazer, e temos que respeitar isso. É como o pastor que recebe os seus obreiros, os seus convidados, e cada um tem um jeito de pregar. Um prega mais quieto, mais ensinando, mais paradinho, o outro dá um salto triplo mortal no ar, é mais gritão e tal. O que nós precisamos fazer? É como eu disse certa feita em uma determinada igreja. Muito bem, é muito interessante nós termos nessa igreja trenzinhos, aviãozinhos, helicópteros, mas terça-feira, em escola dominical, nós precisamos puxar todos esses aparelhos que voam e que andam em alta velocidade e trazê-los para o hangar para manutenção. E o que é a manutenção se não a exposição clara da palavra de Deus? Então entenda isso, deu-lhes exousia, deu-lhes habilidade, deu-lhes poder de influência e deu-lhes também o privilégio. E por último, a exousia ou habilidade tem o sentido do poder de reger ou de governar. Compreenda, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Cristo, ao subir, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo constituiu uns para apóstolos, né? O dedo que se comunica com os demais ministérios, outros para profetas, o dedo em riste representa a autoridade daquele que fala, deu-lhes também outros para evangelista, e eu não vou mostrar esse dedo sozinho, porque ele é feio sozinho, né, na nossa cultura, mas deu-lhes outros que são pastores, e o pastor é casado com a igreja local e também é casado com a sua esposa. Então eu tenho duas alianças, uma casado com a igreja, uma casado com a esposa, né? Teologia e casamento familiar. E deu-lhes outros para mestres. E os mestres são os menores, por quê? Porque o mestre serve para tirar pequenos objetos do ouvido e nós já temos o maior mestre, que é Cristo Jesus. Fato é que todos nós, todos recebemos emanações destes ministérios como forma de poder, para sermos pais, tios, avós, professores, líderes. Deus nos capacitou para isso. Quando disse que Ele deu uns para, Ele deu exatamente para isso, para exercerem a habilidade, para irem a este mundo perdido e dizer: há uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é Cristo, o Cristo ressurreto. O meu vídeo vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia e dizendo que amanhã tem mais. Afinal de contas, o nosso Deus está sempre a nos renovar, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, fique com Deus.